Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o canal Machosfera Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo. E o assunto de hoje é como é a alimentação anti-envelhecimento. Mas vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Reginaldo, sou bioquímico, sou engenheiro químico, sou pesquisador dos processos de envelhecimento do corpo e sou especializado em medicina ortomolecular pela via da bioquímica nutricional. Para quem não sabe que parte da ciência é essa, é a ciência que estuda o que cada componente dos alimentos faz dentro do seu corpo em termos de reações químicas metabólicas e catabólicas. E sabendo isso, a gente consegue evitar, curar e prevenir algumas doenças somente combinando os alimentos. Sem horas delongas, vamos para o vídeo. Então vamos lá. Esse é um vídeo sobre o processo de envelhecimento que, de uma certa forma, vai ser a junção dos 6 ou 7 ou 8 vídeos que eu já fiz. Mas esse tem uma função específica, você entender como é que se combate o envelhecimento e como é que está tudo interligado. Então, assim, como é a alimentação e envelhecimento? Primeiro nós vamos ter que recapitular os 3 processos de envelhecimento para aqueles que não assistiram, mas só para dar uma pincelada. Então vamos lá, são só 3 processos de envelhecimento. No homem aos 30, 30 e poucos anos, geralmente 32, 33, 34, 35, por aí. Vai variar de pessoa para pessoa. E na mulher 27, 26, 28, 29, a depender da mulher. E só lembrando que a atividade física, ela vai atuar nenhum deles na retardar a queda do metabolismo. Então, os 3 são a queda do metabolismo, que envolve a capacidade do nosso fígado de absorver, digerir e queimar os alimentos mais calóricos em todo o processo digestivo que é controlado pelo fígado. Na verdade, o fígado controla quase tudo de processo digestivo, só para quem não sabe. Então, a absorção de gorduras, a metabolização, a absorção, a queima de açúcares, que são os amidos, né? Os açúcares literalmente é amido, que é glicose, que é o mesmo açúcar do mel, e os outros açúcares, que é frutose, e que vem das frutas, e o açúcar naturalmente, que é uma junção de frutose e glicose, o açúcar da cana. Então, todos esses alimentos passam por um processo que é o metabolismo pelo fígado. Ele absorve, ele destina, ele queima. Então, quando há queda do metabolismo, a tendência é que esse seu processo digestivo se torne mais lento e você tenha dificuldade de queimar. E, consequentemente, você vai ter tendência a engordar. E lembre, engordar é um processo de envelhecimento. Eu já fiz esse vídeo também. Então, aí você tem mais 2. Esse é o principal do metabolismo, tem a ver com o fígado. Só lembrando também que o fígado é que libera todas as sínteses proteicas, né? Então faz os metabolismos, libera a síntese de proteína. Então quase tudo está ligado ao fígado. Os outros 2. Então, o segundo seria a perda da microbiota digestiva, que é a sua capacidade de decompor e fazer a digestão de proteínas, que essa é feita no intestino. E do intestino ainda tem mais um, que com a idade o seu intestino perde um pouco a capacidade de absorção intestinal. Lembre-se, eu já fiz vídeos falando como é que é fisiologicamente a função do intestino, e ele é comparado a uma peneira molecular, só passa nutrientes, moléculas, e ele é como se fosse uma peneira molecular. Então ele absorve, a maioria dos nutrientes são absorvidos no intestino, alguma parte é absorvido nas paredes do estômago, esôfago, mas a maioria no intestino. E existe algum outro tipo, inclusive medicamentos que se usa, que são absorvidos pela pele, mas é pouco, tá? Então, os 75, 80% é tudo intestinal.
e depois filtra pelo rim para entrar na corrente sanguínea. Então, vamos entender. Desses 3 processos de envelhecimento, um é o que vai provocar que você engorde. Os outros 2, que está ligado à perda de absorção intestinal e à perda da microbiota digestiva, está ligado a quase todos os outros processos que envolvem massa muscular, síntese proteica, osteopenia, que é a perda de densidade óssea, osteoporose, que é a fraqueza dos ossos, então são síntese proteica. E tem mais coisa que muita gente não sabe e eu vou pincelar aqui. Então, só lembrando, colágeno, que dá a beleza da pele, a juventude da pele, também depende de síntese proteica. As fibras do cabelo, um cabelo mais forte, também depende de síntese proteica. Então, colágeno da pele, síntese de cabelo, força das unhas. Muita gente se preocupa com a mulherada em si, né? Se preocupa muito com essa questão da unha. Então, tem a ver também com a absorção e síntese proteica. Então, olha quanto de coisa depende de síntese proteica que muita gente não entende que está ligado ao envelhecimento. Então, a força dos cabelos, cabelo mais forte, mais cabelo, ou seja, para evitar que o cabelo fique ralo, cabelo mais forte, as unhas mais fortes, absorção e síntese de colágeno para manter uma pele mais jovem, a massa muscular é síntese proteica, a densidade óssea é síntese proteica, tudo isso é síntese proteica. Então são muitas coisas que dependem de síntese proteica. Aí é onde eu falo que quase tudo está interligado. Então, se 70% de quase tudo que está ligado ao envelhecimento é síntese proteica, você tem que se preocupar, após os 30 e poucos anos, é comer proteína de forma inteligente. E comer proteína de forma inteligente é se preocupando com a absorção. Mas antes de concluir essa parte, nós temos que voltar para falar dos alimentos que vão te dar problema e que a gente deve cortar com a idade. Então vamos lá. Como você tem perda de microbiota digestiva, se tornou mais fraca, um dos que você deve cortar são os embutidos. Por quê? Porque com a idade você não vai ter microbiota digestiva capaz de vencer aqueles conservantes que eles colocam nos embutidos e que você não vai absorver proteína desses conservantes. Até tem proteína lá, mas ele se torna inflamatório com a idade por causa disso, porque você perdeu força. Então esses embutidos não vai servir para nada para você, só para inflamar seu corpo e te dar doença, porque a microbiota se tornou mais fraca, e aí vai sobrar esse monte de conservante dentro do seu intestino e só vão servir para dar doença do intestino, que já é comprovado que a maioria das doenças de intestino se comunicam com o cérebro e estão ligadas. E aí, sobrou você comer proteína de forma inteligente, e o outro alimento que te faz mal, que vai provocar o engordar, são os amidos, porque também nem é alimento de origem. Então a gente nem precisa de amido. Fazendo só um parêntese, eu sempre falo para as pessoas, algumas pessoas, nossa, mas eu falo assim, não, tem uns 3 anos já que eu não como amido, assim, regularmente, eu não adoto amido como alimentação. Ah, não como arroz e feijão. Nossa, mas então o que você come? Eu falo, nossa, será que todo mundo pensa que eu sou um ser de um outro planeta, que eu consigo comer sem comer arroz e feijão, sem comer pão, sem comer trigo, milho, mandioca, farinha, essas coisas? Porque todo mundo parece que você é obrigado a comer. Eu falo, não, nossa, tem tanta opção de coisa para você comer. Eu falo, eu como carne, leite, ovos, frutas, legumes, eu como tudo e tudo à vontade. Eu só não como os alimentos que eu considero que são inflamatórios. E é por isso que a gente entra em medicina ortomolecular quando a gente vai combater o envelhecimento. Porque combatendo o envelhecimento, você também está combatendo processos inflamatórios dentro do seu corpo. E aí é onde eu falo que é cura para tudo essa alimentação que eu faço. Porque se você corta os amidos e evitou engordar, olha o tanto de coisa que vem quando você engorda. Vem pressão alta,
vem triglicérides, vem problemas circulatórios, que veia estourada, essas coisas, então aumenta a pressão, justamente porque aumenta a pressão, vem problemas de risco de estourar, o aumento de pressão provoca problemas renais. Quando você corta os embutidos, você evita a formação de ácido úrico, que também vem de feijão, a formação de nitratos. Então você vai entrando muito em medicina ortomolecular por causa disso. Você vai tirando um monte de elementos que só te faz mal. Então, isso é o que acontece. Então, amidos embutidos você deve cortar. Por quê? Pela via da não absorção, que são os embutidos, e os amidos pela via do engordar e formar um monte de doença com isso. Comer proteína de forma inteligente, se preocupando, comer frutas digestivas, legumes, polpas, fibras, vai evitar mais um monte de coisa. Então, basicamente, é o que eu já estava falando, né? Então, quando você foca comer proteína de forma inteligente, se preocupar com a síntese proteica, você vai combater a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, vai perder a osteopenia, que é a perda de densidade óssea, vai combater a osteoporose, vai combater queda de cabelo, vai combater a melhora do colágeno. Então, tudo isso vem nesse processo de uma alimentação que é anti-envelhecimento, porque também é anti-inflamatória, portanto, vai evitar um monte de doenças. Então, o principal desse tipo de alimentação é se preocupar em comer proteína de forma inteligente. E, claro, é aquilo que eu falo para vocês. Quando comer proteína animal, se preocupe em combinar alimentos que aumentam a digestão dessa proteína animal e aumenta a absorção intestinal. Se come ovos, come tomate junto, ou outra fruta digestiva que também vai ajudar bastante o processo digestivo e melhora a absorção intestinal. Se comer carnes, come mamão intercalado. Por quê? Porque é uma das formas de aumentar a absorção intestinal. Então, se você faz isso aí, mais a suplementação certa, mais, que já foi falado várias vezes aqui no canal, mais atividade física, você vai combater um monte de coisa. E só fazendo um parênteses, que também as doenças do envelhecimento do cérebro estão ligadas a esse mesmo processo de comer proteína de forma inteligente. Só fazendo uma pincelada, né? A maioria dos casos de demência, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, eles estão guardados fatores de produção genética e quando envolve pancadas, traumas, traumatismo craniano, acidentes, nessas coisas que envolvem pancada, eles estão ligados à baixa absorção das vitaminas do complexo B que estão ligadas ao cérebro, então, principalmente B1, B2, B6 e B12. Todas essas são ricas nas carnes, no leite e nos ovos, né? B6, cloridrato de piridoxina, a B12 é a cianocobalamina, que vai atuar diretamente no cérebro, B1, B2 é a que atua mais na questão da visão, que é a parte frontal do cérebro. Então, muita coisa que está ligada a isso é falta de absorção dessas vitaminas do complexo B, que estão ligadas às carnes, ovos e leite. Então, esses alimentos são os que mais você se preocupa. É claro que quando eu estou falando ovos, eu estou falando ovos de origem, você compra lá o ovo, cozinha ou faz pochê, de vez em quando pode fazer um frito, mas na manteiga, evitar o óleo, porque forma outros processos. Então, comer ovos de forma inteligente, não ovo sintético pasteurizado, essa coisa mais industrializada. Leite também, só leite de origem, ou leite tipo A integral pasteurizado, que já vem com lactobacilos. Carnes, aquela que você compra lá, congelada, resfriada. Grelha, assa, nada de carne sintética, nada de porcaria cheia de conservante. Então você está comendo proteína de forma inteligente e combine os alimentos que ajudam a fazer a digestão de proteínas, que são as frutas,
os legumes, os alimentos ricos em fibras insolúveis. O que o pessoal chama de frutas, de legumes, quase tudo é frutas, tá? Mas biologicamente quase tudo é fruta. Então, essa é a alimentação anti-envelhecimento com foco em absorção de proteína e se preocupando com síntese proteica. E todos esses processos são melhorados com a atividade física. Então, a atividade física é fundamental para manter uma boa circulação cerebral e para manter um metabolismo funcionando. Então, seja caminhada, crossfit, musculação, treino aeróbico, natação, bicicleta. Então, não tem essa. Se você faz atividade física, você está retardando o processo de envelhecimento. Então, o assunto do vídeo era esse, ó, comer proteína de forma inteligente, se preocupando com a absorção. Por quê? Porque você vai retardar todos os processos de envelhecimento, que 70% deles depende da síntese proteica, e cortar os alimentos que engordam, que formam o processo de envelhecimento. Gente, o assunto do vídeo era esse, ó, espero que vocês tenham gostado, curta, comente, compartilha, e até o próximo vídeo. Valeu, obrigado.